Olá! Oi, Márcio! Oi, Vanusa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo. Que saudade de você! Quanto tempo, né? Saudade também, Nossa! muito tempo. Muito tempo Saudade de que a gente quando não você fala passava aqui pessoalmente. pelo Mato Grosso. Pois é, hoje estou aqui em Curitiba. Hoje está começando o frio aqui de Curitiba novamente, mas muita saudade de Mato Grosso também, minha terra amada. Eu também sinto saudades de você por aqui. Aqui Como no é Mato que, Grosso como é que tá? também, hoje está gostoso, friozinho. Pois é, eu tenho muitos amigos ainda aí e falo com eles constantemente e me falaram que realmente tá frio aí, né? Falar que tá bem frio, mas é Bem, porque a mudança é brusca, né? Você sai de 30 e poucos graus para 15 graus, realmente sente é, bastante. uhum. Em breve estarei aí. Vamos fazer um workshop presencial aí, Vamos, né? vamos. Logo, logo, né? Isso aí. Logo, logo. Obrigada às pessoas que já estão aí, vários rostinhos conhecidos. Vamos ficar por aqui, né, para aprender muito. Vai ser bem divertido. Márcio, primeiro, obrigada por ter aceitado esse convite de vir fazer essa troca aqui com a gente, de disponibilizar aí seu tempo. Muito obrigada. E eu que agradeço, Vanusa. Fico muito feliz. De verdade, eu acompanho aí o seu movimento, né, que você faz do processo, né, e de ajudar muitas pessoas aí nesse processo a se transformarem. Então, me sinto honrado, muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho com aquilo que a gente tem passado também no nosso processo aqui, né? E estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a todo mundo aí que também está dedicando o seu tempo para estar aqui. E o meu objetivo é transformar um pouquinho a perspectiva de vocês hoje sobre prosperidade. É isso aí. Durante a semana toda eu também procurei falar um pouco sobre isso, né? Para Uhum. aguçar a curiosidade e, né, para muitas pessoas que trabalham comigo, que eu convivo mais, eu sempre falo de você, né, da importância que você teve na minha transição, né? Já conheço há uns 15 anos, você me acompanha aí. Mesmo de longe, a gente nunca se perdeu de vista, né? É verdade, é verdade. E eu E que legal. agradeço por você tenha cruzado o meu caminho, Eu sou muito grato permitindo, também. É né? verdade, faz tempo, né? Olha, pensando aí, tem uns 15 anos já que a gente se conhece e, e eu admiro muito, né? E falando um pouquinho disso, já entrando um pouquinho no assunto, né? Admiro a sua história, a sua jornada, que tem muito desse novo líder que eu chamo, né? O novo líder é aquele que entende que a prosperidade, ela não é só riqueza material, não é só dinheiro, né? Ela tem abundância de todo o conjunto, nos relacionamentos, principalmente na consciência, na espiritualidade, sem falar de religião, né? Então, nesses 15 anos aí, posso dizer para todo mundo que está aqui que eu te conheço, você é alguém que, para mim, traz esse modelo, né, do novo líder, né, que busca essa prosperidade de verdade. É que a gente vê muita Nossa, gente Marta, falando, né, que obrigada. nós temos que ser prósperos em todas as áreas da vida, mas as pessoas não mudam. E eu te conheço e quem te conhece sabe o quanto que você mudou, né, Nossa, nesse período. Muito legal e parabéns. muita gratidão por essa observação, é muito válido para mim. Confirma um pouco do que eu estou tentando buscar e fazer. Eu preparei algumas perguntas, né? Mas eu Ótimo. quero que seja um bate-papo descontraído. Também quero pedir para quem está aí, Uhum. queira nos perguntar alguma coisa, que fique à vontade, né? O tema, né?
é sobre prosperidade que eu queria abordar com você, porque é o que você me traz e me passa, né? O Uhum. que eu observo em você desde o início, quando você era lá meu consultor no Boticário, É, depois como facilitador lá no Sebrae, depois você passou aham, por várias outras empresas e você só foi subindo, sabe? Desde que eu te conheci, eu vejo você sempre indo, e isso me inspira em você. E que sem legal. perder essa simplicidade, essa humanidade, né? Que como você me acompanha, às vezes quando eu preciso também eu corro para você. Você é aquela Aham, pessoa que me acolhe como humana, me acolhe na minha aham. limitação e você é um exemplo para mim de liderança. Você sim é um exemplo para mim de liderança. Mas eu Obrigado. gostaria que você falasse para a gente como foi, quando e como que tudo começou. Esse seu processo transformacional, Tá né? bom, legal. Queria que você nos falasse um pouco sobre isso. Muito interessante. Bom, eu ainda estou num processo, né? Eu vejo isso como contínuo, o processo de busca. Não vou dizer por conhecimento, mas busca por evolução, busca por transformação. É sempre, é sempre um processo. Mas para mim, num determinado momento da minha vida, eu estagnei. Vou dar como exemplo aqui a parte profissional, que para mim era naquele momento muito importante. Alguns anos atrás, eu cheguei num determinado ponto em que eu tinha lido quase todos os livros da época que se falava sobre a empresa, sobre liderança, sobre finanças. E naquele ponto eu falei, cara, eu estou fazendo de tudo que ensina a cartilha, né? Tudo que ensina as escolas de desenvolvimento humano, estou fazendo de tudo aqui e a coisa não está fluindo. Eu só trabalho, trabalho, trabalho e eu estou me desgastando mais do que eu deveria, né? Eu não estou vendo uma evolução. E em todas as áreas da vida, no profissional principalmente, eu cheguei num ponto que a coisa não ia para frente. E eu falei que buscar conhecimentos diferentes daqueles que eu estou utilizando aqui. E eu não estou descartando esses conhecimentos que eu utilizei, que era gestão do tempo, liderança, relacionamento interpessoal. Eles foram muito importantes e são muito importantes para todo mundo, mas eles te levam até um certo patamar, que dali para frente você só vai evoluir quando você começar, porque aí foi a mudança de chave, né? Você vai mudar, você vai é, realmente mudar quando você trabalhar a sua consciência. E aí que eu Uhum, comecei a estudar a consciência humana. O que é a minha consciência? Quem sou eu de verdade? Né? E aí eu aprendi que eu só consigo realmente ter prosperidade, evoluir com plenitude se eu tiver ampliar a minha consciência. Né? Se eu uhum, ampliar. E o que é consciência mais? Consciência é você reconhecer quem você é de verdade, muito além do seu nome, muito além da sua profissão, muito além daquilo que todos os rótulos que você ganhou e se deu, existe alguém por trás de tudo isso e é esse conhecimento que é a expansão de consciência. Quando eu fiz isso e comecei a me estudar por várias escolas, vários caminhos, eu comecei a fluir, né? Começou a deslanchar uhum, a minha vida profissional, minha vida financeira, né? As coisas começaram a correr mais rápida e facilmente, né? Fluir mais uhum. facilmente. Entendi. Você fala dessa sua estagnação, eu vendo daqui, vendo de Aham, fora, eu nem consegui perceber isso, né? Eu aham, sempre te vi como um profissional muito bem-sucedido, né? Como eu disse, aham, você só foi, eu só vi você aham, indo. Então, para você ver,
dentro da sua perspectiva, chegou um momento em que você se sentiu estagnado. Então, às vezes, de fora, a gente não consegue, né, ver o outro como ele realmente se sente, né? E isso acontece muito, Vanus. Esse ponto é muito importante, porque a gente olha para as pessoas e fala, nossa, que vida maravilhosa que essa pessoa tem, né? Eu queria ter uma vida assim. Para. Isso é muito, com as redes sociais hoje, isso é muito fácil acontecer. Mas a gente não sabe as lutas que a pessoa está tendo, né? E infelizmente, até olhando pelo outro lado de poder ajudar o outro, infelizmente a gente só vê quando a pessoa quebra em todos os sentidos, emocional, né, relacionamento, quando ela tem um problema muito grave é que a gente vai perceber, porque até então ela vai sustentando aquilo da maneira que ela puder. E eu entendo você perfeitamente, porque né, você conhece um pouco da minha história, eu passei por isso. Para mim também foi assim. Todo mundo achava que a Vanusa alcançou o que todo mundo busca, né? Sim. Quando eu fui embora, em 2014, 2015, eu estava muito doente. As pessoas não percebiam, né? Para as outras pessoas, eu era uma pessoa bem-sucedida, já tínhamos, né, o grupo Moreto praticamente formado ali, né, com 5, 6 unidades de negócio, uma estrutura boa. Então, assim, aos olhos externos, eu cheguei num nível que as pessoas gostariam de estar, mas né? Todo mundo queria. Exatamente, mas eu não estava bem, eu estava doente e não estava feliz, estava com uma série de, né, de insatisfações e conflitos. Por isso, né, de certa forma, também fiz o mesmo que você, deixei aqui tudo e fui estudar, fui buscar outros conhecimentos para buscar entender quem era verdade, além do papel que ela representava na sociedade. Sim, eu perfeito. Entendo você. E esse eu acho, hoje, né, tendo atendido muita gente, dado aulas, cursos aí para milhares de pessoas, eu percebo que isso é a realidade de todo mundo, né? A gente, primeiro, quem não tem consciência acha que prosperar vai ser ela trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar muito dinheiro. Essa é uma fórmula que a pessoa até vai poder ganhar muito dinheiro dessa maneira, vai poder enriquecer, mas se ela não trabalhar a consciência dela, ela vai quebrar outras áreas da vida dela. Ela não vai ter equilíbrio. E principalmente vai se frustrar. Porque se a gente trabalha as nossas mãos, né, as nossas atividades, sem trabalhar a nossa consciência, é só um desgaste que a gente vai ter muito grande. E eu falo isso em todos os níveis. Você fala, Márcio, você diz isso porque eu tenho pouco dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, a minha vida ia mudar instantaneamente, eu não ia ser infeliz. Com a experiência que eu tive, né, sendo diretor de banco, eu tive vários clientes assim muito, mas muito ricos, bilionários. E pude ver isso em todos os níveis, desde pessoas comuns financeiramente até bilionários que têm 3, 4 aviões, falando a mesma coisa, né? Então é uma ilusão achar que só eu trabalhar vai me trazer uma prosperidade real. Eu tenho que trabalhar a minha consciência. Quando você foi morar fora do país, naquela época, eu me lembro que, né, você estava no auge da sua carreira como executivo, né? Sim, sim. Eu tive várias experiências, né, que me trouxeram essa clareza, né, de poder ir para outros países, grandes empresas, conhecer grandes presidentes de multinacionais e poder ver, né, primeiro, o que é prosperidade, no final das contas, né? O que é prosperidade de verdade? Não é só o dinheiro, né? Não é só você ter uma mansão, não é só você ter um super carro, você precisa de algo mais, é plenitude.
sim. plenitude. Então, vamos Mas então. só antes de você mudar o tema, desculpa, mas, gente, eu não sou contra o dinheiro, tá? Também, só para deixar muito claro, eu acho que a vida financeira é, sim, um pilar. Nós precisamos Uhum, desenvolver, faz parte da prosperidade também ter a prosperidade financeira. Então, eu não sou favorável que a minha prosperidade é eu não ter dinheiro, não ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, eu acho que faz parte do conjunto, mas não é sim. só o dinheiro. Eu acho, eu vejo e observo que o dinheiro é consequência de uma expansão de consciência, Sem né? dúvida. E principalmente como você vai usar o dinheiro, o que você vai Exato. fazer com o dinheiro, né? Uhum, uhum, Você já disse o que eu ia te perguntar, você deu uma explanada, mas mais para as pessoas entenderem, você, no seu ponto de vista hoje, como um alquimista, né? uhum. O que é a prosperidade como um todo? Como você Legal. vê? Como você vê ela como um todo? Muito bem. O termo prosperidade, ele vem do latim, ele quer dizer assim, de forma ampla, ele quer dizer alguém que atinge os seus objetivos, né? Alguém que ele tem duas raízes na sua palavra, um é pró e outra é espera, prospera, prosperar. Então, o pró quer dizer favorável e o espera vem da palavra esperança. Então, quer dizer, e até eu até coloquei isso no meu stories hoje, falava, olha, prosperar tem a ver com sorte. E é por conta disso, né? O que que é sorte? Parece até um pouco contraditório, né? Falar que de sorte, né? Que depende. Mas sorte não é o destino da gente. O prosperar, o pró que é favorável, é que o universo ele é favorável para a pessoa que espera, ou seja, que tem esperança, que tem fé. Então isso vem ao encontro de tudo que os grandes mestres ensinavam, né, a respeito de fé, né? Se eu tiver fé, se eu realmente acreditar, eu posso mover montanhas. O universo vai ser favorável. Então, no contexto aí trazendo para o contexto da alquimia, a alquimia ela vê tudo como energia e vibração. Todas as coisas são energia e vibração. E nós temos um sistema, que é o nosso corpo físico e o nosso corpo eletromagnético, que é a nossa aura. Né? A nossa aura nada mais é do que um campo de informações. Então a gente coloca nesse campo de informações os nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa identidade, tudo aquilo que a gente acredita de verdade está aqui no nosso campo, ao nosso redor. E esse campo ele se comunica com o universo. Então, dependendo do que eu tenho aqui no meu campo, na minha mente, principalmente no meu coração, o universo vai responder a isso, né? A lei da ação e reação. Eu estou fazendo uma ação para o universo com o meu coração, com as minhas crenças, com a minha identidade, né? Através desse campo chamado aura, e o universo ele está trazendo para mim. Então, quem é o próspero? Né? O próspero que vai atingir os objetivos dele é alguém que tem um grande alinhamento entre os seus objetivos e o que ele realmente sente. Se ele tem esse alinhamento na consciência dele, ele tem uma alma próspera, de esperança, de bondade, de amor, de objetivos que ele realmente acredita, ele vai ter a resposta do universo. E aí quando eu falo isso, tem muita gente que fala, Márcio, a lei da atração então é só eu ficar mentalizando e as coisas vão chegar para mim? Em partes, não é só isso. Eu tenho que realmente ter aqui no meu campo, né, o meu objetivo, e isso foi comprovado assim metodologicamente por Napoleão Hill. Napoleão Hill escreveu dois grandes livros, um chama Pense e Enriqueça e o outro As Leis do Triunfo. Ele passou mais de 20 anos estudando pessoas prósperas,
presidentes de países, né, grandes empresários, e ele percebeu que todos eles tinham várias coisas em comum, e a primeira delas era um objetivo bem definido e acreditar nesse objetivo. Então, quando eu tenho aqui um alinhamento entre o que eu quero como objetivo e eu sinto através de acreditar, eu crio esse campo eletromagnético que vai atrair para mim. Atrair o quê? Oportunidades, né? Atrair pessoas, que é o termo chamado sincronicidade. E aí eu vou ter que agir, né? Eu vou ter uma É uma ação, esperança em movimento. belíssima definição, em movimento. E esse em movimento, qual que é a diferença entre alguém que não tem isso? Ele é sem sofrimento, né? Eu gosto de fazer a metáfora de fluindo. Imagina alguém que está lá no rio, nadando contra a correnteza e a favor da correnteza, né? Quando você tá, a diferença, os dois estão em movimento, mas olha a velocidade que cada um tem quando um está no chamado flow, né? No fluir ali, a favor da energia do universo. Então, o próspero é esse que tem essa energia dele alinhada, né, com o propósito dele, alinhada com o universo, e aí ele flui para os objetivos dele. E aí, por isso que eu escrevi, gente, lá no meu stories, falando, é alguém que tem sorte, porque ele vai criar essa sorte. Né? As coisas vão aparecer, as coisas vão surgir. Né? É impressionante. Olhe para as pessoas que têm sucesso, que você vai ver na vida dela, leia livros, biografias, você vai ver que essas pessoas tiveram sorte mesmo, mas essa sorte foi criada por eles, pela consciência deles. Não é um destino que predeterminou que algo ia acontecer. Eles criaram primeiro aqui. E no mesmo gancho, o que você acha que mais... aonde nós nos equivocamos que compromete que sejamos prósperos? O que mais... onde a gente peca? Aonde a gente erra? Eu acho que tem alguns fatores, eu vou falar alguns que para mim são os mais importantes. Primeiro deles, a gente não acreditar, né? A gente às vezes aprende algo intelectualmente. Tem gente que estuda finanças, estuda prosperidade, estuda sobre relacionamentos, mas aquilo fica só aqui no intelectual. O nosso intelectual, ele não muda o mundo, ele não muda o nosso mundo, ele não muda a nossa realidade. Você vai compreender. E aí está um grande erro. Muitas pessoas acham que o fato de saber muda a vida delas. Não muda. É por isso que tem muito teórico frustrado. Sabe de tudo, mas não muda nada na vida. Por quê? Tá tudo aqui, um monte de livros, um monte de curso, mas a vida não mudou. Então, porque a gente vive com as emoções, né? Isso, exatamente. É porque a gente vive com as emoções. São as emoções. Então, se a gente não muda aqui no sentir, não muda, né? Exatamente isso. A linguagem do inconsciente é emoção. Então, desde que se eu não acreditar, se eu não tiver a fé, se eu realmente não tornar aquele conhecimento parte de mim, eu não vou mudar essa realidade, porque aí eu não mudo o meu campo eletromagnético, eu só fico aqui no intelectual. Então, acho que esse é um primeiro grande erro, achar que só o conhecimento e não a emoção, como você bem falou, vai mudar. O segundo está ligado a isso, mas é a questão de se autotrabalhar. Como é que eu vou passar a acreditar nisso? Como é que eu vou passar a vivenciar essa teoria, então, Márcio? A partir do momento que eu conheço quem eu realmente sou, o meu inconsciente. Aí entra uma parte muito importante do autoconhecimento, né? Seja através de terapia, seja através de curso de autoconhecimento, seja através de meditação, que aí você vai entender que, por um lado, aqui você tem um conhecimento que você adquiriu num livro, e aqui do outro lado você tem uma crença que você aprendeu na sua família, que são conflitantes. Qual que vai ser mais forte? A sua crença. E aí você não vai mudar a sua emoção. Entende? Aí você vai viver num conflito sempre.
Então, por isso que é muito importante a gente se autoconhecer, se autotrabalhar, para justamente pensar isso. Ó, eu estou com esse conhecimento, mas não estou conseguindo mudar minha vida. Bom, então eu tenho que mudar algo aqui dentro, justamente para eu conseguir fazer esse conhecimento fazer parte de mim. Entendi. E você acredita que aonde entra aí a questão do merecimento que você falou, né? O merecimento, eu vejo que você fala muito sobre isso. Inclusive, essa semana eu observei uma coisa que coube muito a mim, que é a questão de... você falou assim, use as suas melhores roupas em casa. Se arrume para você. Aonde que entra essa coisa de você estar preparado, né? Como eu me sinto? Como eu estou? Como eu mereço estar? E por outro lado, a culpa. Onde ela atrapalha você de uma parte sua, que é aquela do conhecimento que você foi buscar, te diz para você agir de uma forma. Mas aquela tua crença que você aprendeu lá que te diz que ganhar dinheiro é difícil. Ou quem tem dinheiro normalmente não é uma pessoa boa. Ou como que a gente faz para que esse impasse seja resolvido aqui nas emoções? Muito legal. Isso daí é muito profundo e muito transformador também. Quando a questão do merecimento tem a ver com a nossa identidade, né? Dentro do nosso sistema de crenças, as crenças mais poderosas são as crenças que a gente tem sobre nós mesmos, sobre quem a gente é. Então, se eu acho que eu não sou uma pessoa merecedora, né? Se eu acho que eu tenho que realmente sofrer, lá no meu inconsciente, tá? Isso não é algo que eu penso racionalmente. Eu aprendi lá atrás, em algum momento, e isso ficou gravado na minha mente. Eu não vou atrair as coisas boas, eu não vou atrair valor, porque o valor flui para onde tem valor. Seja o dinheiro, sejam as oportunidades, vão fluir para quem tem valor. E se eu penso que eu não tenho valor, se eu não me autovalorizo, eu estou falando para o universo, olha, manda para outro que para mim não vem porque eu não tenho esse valor. E na verdade, é um processo de criação também, né? A gente cria tudo na nossa vida. E, inclusive, eu crio a pobreza, falando de finanças, eu crio a pobreza. Com todo o poder que eu tenho na minha mente, no meu inconsciente, eu posso criar. Por quê? Porque lá no meu inconsciente eu estou achando que isso é bom. Eu estou achando que se eu me punir, eu estou falando de casos reais, tá? Que eu já trabalhei com hipnose, já trabalhei com várias terapias, com pessoas que descobriram isso. Que se ela se punisse, ela ia ser uma pessoa melhor. E qual que é a melhor forma de eu me punir? Através de problemas financeiros, através de um relacionamento, seja lá qual for, negativo. Então, as pessoas criam isso com todo o seu poder. Então, as pessoas têm um poder enorme de criar. Porque por inconsciente não tem positivo e negativo, né? Tem o que ele quer criar. Então, eu posso, sim, criar uma situação negativa. Sim. Até eu abro um parêntese aqui, que vem mais para minha área, que é da terapia alternativa. Com as doenças acontece a mesma coisa, né? Quando a gente vê pelo lado da visão da consciência sistêmica, das doenças psicossomáticas, a gente vai criando a doença por lealdade a algum sistema familiar, né? Lá porque a minha mãe, ela não foi feliz no relacionamento dela, eu não me permito ser, por exemplo. Mas ou então o meu pai, ele
tinha muitas dificuldades financeiras e ele já foi para um outro plano. Então, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou estar sendo leal a ele. Então, para Perfeito. ser leal a ele, eu me mantenho na pobreza, né? Uhum. Então, a gente cria isso. Nas doenças, a mesma coisa. A gente fica doente para permanecer leal a um sistema ou Uhum. ainda para nos punir inconscientemente por alguma culpa que a gente carrega, né? E a Uhum. gente cria a doença, a gente materializa ali uma maneira de como se a gente fosse pagar aquele karma, sabe? Não, Isso aí. eu não vou ser feliz inconscientemente, tudo isso, né? Não é Uhum. consciente. A gente não sabe Uhum. que está fazendo isso e a gente Uhum. faz. É exatamente isso. Então, a questão do merecimento tá muito ligado com isso. Às vezes também, por aprender, né, desde de criança, né, durante a história da vida, a gente aprender que a gente não tem valor, de alguma Uhum. forma, vai criar toda essa situação. E a gente vai criar, como você bem falou aí, a situação de doença, a situação de não prosperidade, a situação de infelicidade. E tem a ver com culpa, né, que você falou no final aqui. Se eu me sinto culpado, então eu tenho que me punir também. Então, o inconsciente, Uhum. ele faz isso, uma forma de punição por culpa de Uhum. alguma coisa que eu acho lá no meu inconsciente que eu deva pagar. Então, Sim. é um processo complexo, né, quando a Uhum. gente fala esse monte de coisas, mas por outro lado ele demonstra o quão poderoso é o nosso inconsciente, o quão poderoso é o nosso sistema, né, de crenças. E a boa notícia é que a gente pode mudar, a gente tem que se autotrabalhar, e isso tem a ver com o que eu falei antes, né? Imagina, se você tem uma consciência de não prosperidade e você trabalhar, você só vai se desgastar, porque o seu Sim. inconsciente, ele manda mensagens e quando eu falo manda mensagens, tudo é frequência, tudo é energia. Então você cria essa energia no mundo quântico muito mais forte com a sua mente e coração do que com as suas mãos, né? Então por isso que você tem que se autotrabalhar internamente primeiro. Isso aprendi sofrendo na prática, né? Uhum. Sim, é como se a gente, para ser fiel àquela coisa que diz que ganhar dinheiro é difícil, é muito difícil, sabe aquela coisa de vencer na vida. Então, parece que se não tem uma batalha para se alcançar isso, a gente não é merecedor, né? Uhum, É mais ou menos exatamente. isso, né? É totalmente isso. Então, a gente tem um sistema de crenças que, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem que sofrer para a gente ter uma recompensa. Uhum. Eu consigo falar sobre isso porque eu passo por esse processo. Você que me conhece sabe que é trabalhoso para mim, né? Ah, é trabalhoso para mim, né? Eu conheci um cara também que chama Renato Hierata, não sei se você conhece, que Já ouvi falar. o conteúdo dele também me ajuda muito com relação a isso. Ele Uhum, me ajudou a fazer as pazes com o dinheiro. Porque quando você não faz as pazes com o dinheiro, você fica ali brigando porque você não se acha merecedor. Por que que eu tenho e fulano não tem? Fulano trabalha tanto, né? Às uhum, vezes, e aí eu precisei trabalhar muito isso em mim e ainda trabalho isso em mim. Por isso eu uhum, consigo acompanhar esse seu raciocínio com relação a, uhum, a trabalhar a culpa, né? uhum. Deixa eu só dizer para as pessoas que estão aqui com a gente que se elas quiserem perguntar alguma coisa, né, fiquem à vontade, né, Márcio? Por Você favor. responde aqui. Pode Ótimo. aproveitar o Márcio para fazer as perguntas. Então, continuando aqui no nosso raciocínio,
Você também já antecipou um pouco isso, inclusive nós aqui no Ocidente, né? Especialmente no Brasil, mas no Ocidente nós temos uma cultura bastante diferente. Quando eu fui estudar medicina tradicional chinesa, que eu fui conhecer os elementos que compõem o universo, né? Uhum. Eu compreendi muitas coisas que até então eu não tinha essa noção. Então, por que aparentemente para nós e para a maioria das pessoas é tão difícil ser próspero? Assim, resumidamente, para ficar assim palpável para as pessoas, por que você acha que é tão difícil essa percepção? É, a gente vem no mundo quase que inteiro, né, no mundo ocidental, a gente vem até hoje de um sistema que foi criado de escravização, né, das pessoas. Imagine que antigamente tinha lá a nobreza, tinha os reis, os poderosos, e queriam escravizar todo o restante da população. E Uhum, foi criado um sistema de crenças, um sistema mental para levar as pessoas à ilusão que nós uhum, vivemos até os dias de hoje, né? Primeiro, de uhum, que achar que é ruim você ter dinheiro, né? Isso se uhum, misturou com as religiões da época, né? O sistema era junto de governo com as religiões, né? Que é ruim você ter dinheiro, é ruim você uhum, sair fora da média, né? É ruim você se uhum, destacar. Quem é você para pensar em grande, né? Mais ou menos uhum, isso que esse sistema foi inculcado durante aí centenas de anos, e as pessoas que durante esse período vieram com conhecimentos para trazer essa liberdade foram mortos, né? A gente teve massacres, a gente teve uhum, durante a história aí, inclusive os alquimistas, né? Eles eram perseguidos e chamados de bruxaria, de tudo mais que a gente já vê uhum, nos livros de história por conta disso, uhum. que traziam conhecimentos que eram libertadores para a população. Então a gente vem Uhum. dessa Sim. cultura de conhecimento que nos prende, né? Nos deixa exatamente, estão colocando aqui, escrevendo coisas muito importantes. Rico não entra no reino dos céus, né? Os Uhum. filmes que a gente vê quando a gente Uhum. é criança e adulto também reforça, a gente vê o vilão sempre é muito rico, né? Geralmente o cara é milionário e é o cara malvado. Então Sim. eu não vou me Sim. identificar com o malvado da história, né? Há uma divisão, criou-se uma divisão. Parece que não dá para trabalhar em comunhão, né? Parece que Exato. se eu trabalho numa empresa e eu estou ali porque no momento em que eu estou naquela empresa, eu me dou, mas eu me dou para o meu trabalho. Às vezes alguém vê como se eu estivesse me doando para o dono da empresa. E não, eu trabalho Uhum. para mim. Eu não trabalho para o dono da empresa. Né? Acho que Exato, essa é uma boa sacada, né? Você sem trabalhar dúvida. para você. Você trabalhar para a sua prosperidade. E não trabalhar Exato. para a pessoa que, né? Para outra pessoa, Uhum. né? Exatamente. E também abençoar, né? No sentido de muita gente vê alguém próspero, vê alguém rico, vê o patrão, né? E Uhum, tem inveja. E quando eu tenho a inveja, eu estou dizendo para o meu inconsciente, aquilo é ruim também. E, né, eu falo, uhum. ele é ruim, então aquilo é ruim. Então, se eu vejo alguém E que é ver como um muito rico, adversário, né? vejo como um adversário, então eu estou afastando aquilo de mim. Então eu Uhum, tenho que trabalhar na minha mente justamente isso, de abençoar, né, o empresário, se eu trabalho numa empresa, o meu vizinho que é muito rico, eu tenho que abençoar e falar que bom que ele está conquistando aquilo com o trabalho dele, com a prosperidade dele. Aí eu estou uhum, trabalhando em mim também essa liberdade de também ter. Não estou bloqueando, uhum, isso é uma coisa que acontece muito. Mas dentro daquilo que eu estava uhum, falando, da história que a gente vem de um conhecimento de escravização da mente,
Graças a Deus isso hoje está mudando, né? Com a informação Sim. que está chegando para todo mundo hoje, as pessoas já podem ter conhecimento sem ter medo, né? E aí eu vou Sim. trazer um exemplo aqui. Você vê que na história da humanidade, sempre falaram para todo mundo, falar, olha, vou dar como exemplo a astrologia, tá? A astrologia é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é coisa do diabo. Não estou falando de religião, tá, gente? Mas é de uma forma geral para dar medo nas pessoas. Sim. Porém, os governantes todos tinham, e você pode ver isso em todos os filmes medievais, eles tinham um Sim. conselheiro astrólogo. O Então, para a guru. população, é o guru, né? Então, para a população, esse conhecimento é ruim. Agora, para o governante, para o rei, era essencial. E eu estou trazendo a astrologia, mas para falar de todos os conhecimentos Sim. que eram ditos, né, Quando espirituais. José, quando José ia lá decifrar os sonhos, né? Sim, exato, exatamente. Isso era Isso é bíblico. Isso é na bíblico. Bíblia. Isso aí. É. Então, foram conhecimentos que foram escondidos da população, né? Que fala de energia, que fala de vibração, que fala de aura, né? Tudo isso que Eu traz acho essa que libertação. isso entra um pouco nas crenças limitantes, né? Entra, a Sem gente tem dúvida. medo. Eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu precisava muito tomar umas decisões, mas eu tinha medo que se eu tomasse aquelas decisões, Deus iria me castigar. Olha Uhum, só, né? Sendo que sim, Deus é todo amor. As decisões sim, iriam me beneficiar, as decisões seriam boas para todo o contexto. No entanto, exato. a crença limitante de uma doutrina que me impedia de ver a verdade como ela é. Perfeito. Exatamente. É um sistema limitante, limita você de ter determinados conhecimentos. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Tem alguma técnica simples para começar a mudar esse mindset de desgraça? Sim, existe. Não é uma técnica, né? Mas a mudança de mindset, a mudança desse campo que eu falei, né? Da nossa alma, da nossa aura. Primeiro, você precisa substituir os pensamentos que você tem, as crenças que você tem. E como é que você faz isso? Adquirindo novas crenças. Uma maneira muito simples e eficaz é você lendo biografia de pessoas prósperas, pessoas que você quer ser igual. Leia a biografia dessas pessoas, que aí você começa a adquirir as crenças dessas pessoas, porque ali está a história dela, como ela pensava, como ela agia, e você começa então a aprender novas crenças. Então, se você tem uma limitação que está lá na sua crença, você vai olhar para outra pessoa, você pode ter um mentor também e trocar ideias e perguntar como é que eu faço, como é que você pensa, o que você pensa a respeito de tal coisa. Aí ele vai contar a crença dele. Não precisa falar para ele, me fala a sua crença. Não, fala para ele, me conta como é que você pensa a respeito de determinada situação. E ele vai te falar, e nessa fala você vai identificar qual é a crença dessa pessoa. Então, é a maneira mais direta que você tem, e aí você tem que ir solidificando isso, né? E essa é uma coisa muito importante. Imagina que você trabalha uma determinada crença em você, que hoje você vê como negativa, há 20 anos. Então, você precisa ir substituindo ela e reforçando essa crença negativa, mudando, né, para uma positiva e reforçando a nova várias vezes para fazer essa substituição. A nossa crença ela muda ou com impacto emocional muito forte ou pela repetição. Aquela velha máxima, né? De quem não vai pelo amor, vai pela dor. Às E isso vezes, acontece pela né? dor. O universo me traz aqui uma situação que fala, agora você vai mudar de verdade. Né? Uma Sim. situação de muita sentimento, muita emoção. Né? A gente vê muita gente falando, eu quero parar de fumar, por exemplo. Passa a vida toda tentando parar de fumar. E aí tem
nasce o filho, aí para de fumar instantaneamente. Por quê? Porque é uma coisa muito forte, né? Uma mudança muito grande. Aí tem um amor muito grande envolvido. Uhum. E às vezes eu chamo muito isso até da questão das catarses. Uhum, Às vezes nós sim, precisamos entrar num movimento mesmo de dor para ter força de dessa dor tirar a coragem de mudar e buscar o novo. exatamente. Exatamente Né? isso. Márcio, aproveitando esse gancho, nesse momento, né? Nesse momento de coronavírus, Uhum, é inevitável, tá aí, é um fato, né? uhum. Estamos dentro disso tudo e dentro desse cenário, como que nós podemos agir da melhor maneira possível para que a gente saia daqui melhor do que quando ele chegou. Uhum. Porque, como você disse, às vezes o universo vem e te tira daquela zona de conforto. Eu acredito que seja o caso. Sem dúvida. Lembra que essa pergunta é muito interessante, muito oportuna. E no comecinho do nosso bate-papo aqui, a gente falou que é essencial para eu ter prosperidade eu ter autoconhecimento, me conhecer, Uhum, conhecer quem eu sou, olhar para dentro e aí fazer as mudanças que eu preciso para atingir os objetivos que eu quero. uhum, Então, esse é um momento que está forçosamente nos levando a ficar dentro de casa, e aí vai ser uma opção nossa, uma escolha nossa, olhar para dentro de nós. Eu dentro de casa fazendo um monte de coisas, mas eu uhum, posso ter também uma oportunidade de fazer uma meditação de autoconhecimento, fazer cursos, buscar conhecimento. Então é uma hora do ser humano olhar para dentro de si, né? uhum, A gente teve de uma maneira talvez não opcional, o universo nos levou, a situação toda nos levou agora a parar, a tirar as distrações do dia a dia que eu tinha de fazer tudo que eu fazia e parar tudo e olhar para dentro de mim. Então agora é a hora de meditar, de olhar para si, né, uhum, e buscar essa transformação. Então vai ser uma opção, respondendo agora objetivamente, vai ser uma opção. E eu sei que tem muita gente fazendo mudança. Eu vejo um movimento muito grande na internet, muitas pessoas falam comigo, as pessoas estão usando esse tempo aí para mudar hábitos mesmo, né? Hábitos uhum. de começar a meditar, de se autoconhecer, fazer o autoconhecimento de forma geral. Está sendo um momento de autoconhecimento coletivo. Então é Uhum. uma grande oportunidade. Por mais que pareça aos olhos da maioria que seja negativo, eu até disse para você lá no início disso, a gente conversou sobre isso. E Uhum, eu falava assim, nossa, será que eu tô meio louca nessa parada? Porque eu não consigo, apesar de tudo, até financeiramente a gente tem perdas, né? uhum, Nós, como, né, mas eu ainda assim não consigo ver essas perdas maiores do que os ganhos. Eu uhum, consigo ver uma oportunidade que, muito além de mim, um monte de outras pessoas que muitas vezes eu tentava falar sobre esse aspecto até de 2020, né? Que uhum, seria um ano diferenciado, que seria um ano de um despertar. As uhum. pessoas que às vezes eu tentava falando isso pela linguagem não compreenderam. E com os acontecimentos estão compreendendo. Uhum. Não, sem dúvida. A gente vai passar, a gente já está passando, né, por um momento econômico de mudança muito grande. Obviamente que está tendo e vai ter ainda muito sofrimento, muita Uhum, perda, mas depois que a gente passar por esse momento, vai ter uma mudança na maioria da população muito positiva também, falando de prosperidade, falando de finanças. Por que que isso vai acontecer?
Pelo autoconhecimento, quando você passa, você sai dessa situação que a gente está tendo agora, melhor, né, de se autoconhecer, se autotrabalhar, você volta para a vida profissional também muito melhor. Segundo, a busca do propósito. Muita gente vai sair da sua casa depois e vai falar, eu não quero mais trabalhar nisso que eu estou trabalhando. Eu vou viver o meu propósito agora, eu vou fazer aquilo que eu amo, independente do que estão falando, né? Não é pelo título que eu fui estudar, mas eu vou fazer o que eu gosto. Então, essa pessoa vai ser muito mais próspera depois. E, em terceiro lugar, a criatividade, né? O ser humano agora está... Sempre as grandes revoluções vieram em meio de grandes crises. Aí vem grandes descobertas, a gente utiliza a nossa criatividade para criar forma diferente. Então, nesse momento de pandemia, está tendo muita gente que está ficando milionária da noite para o dia, criando um aplicativo, criando uma solução digital, transformando o negócio dele para um negócio online, digital. Então, é mudança, né? E essa mudança, ela tem muitos pontos negativos, mas ela vai trazer muitos pontos positivos depois também. Então, e o mais importante disso vai criar uma consciência coletiva, né, do todo, do bem do todo, de cuidar. A gente vê aí muita ajuda mútua, né, ajudando quem realmente não tem consciência, não tem condição nenhuma. Então, a humanidade como um todo evolui, no meu ponto de vista, sai mais forte do que antes. Eu também observo isso. E uma coisa interessante também é que nós reclamamos de uma situação que chegou sem avisar. No entanto, assim, quem estava preocupado? Preocupado não. Quem estava observando a sua saúde já como um todo, cuidando, que está com a imunidade melhor, que está mais consciente, já está mais tranquilo também com relação a isso, né? Então, nós não queríamos que nada nos atacasse de fora, mas, no entanto, de dentro para fora, nós mesmos estávamos sendo... não estávamos cuidando direito da nossa saúde, né? Nós mesmos éramos o nosso inimigo na alimentação, na falta de exercício físico, dormindo pouco, dando atenção a todas as coisas da vida menos importantes e deixando, às vezes, as coisas mais importantes de lado, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande ponto, onde a gente passou agora a olhar para o que realmente é importante, né? O que realmente tem valor. A gente estava meio que no automático, né? E sendo muito direcionado pela mídia, né? A mídia nos ensina, ou ensinava, ou estava ensinando quem não tem essa consciência para parar e analisar o que é bom para mim. Então, até esses dias atrás eu vi uma propaganda de 1960 falando que o açúcar era a melhor vitamina, o melhor bem para a saúde que alguém podia ter, e tinha uma mulher tomando um sorvete ali na propaganda. Então, olha só que interessante, né? Se você olhar a história... Olha o que a gente estava comprando. O que a gente estava comprando, exatamente. Então, a gente parou e para olhar, não, peraí, deixa eu parar de ouvir todo mundo, parar de ouvir a propaganda da TV, deixa eu ouvir o meu corpo, a minha mente. O que é importante para mim? O que é de verdade importante? É a minha saúde, as pessoas que eu amo, né? Que tipo de profissão que eu quero ter. Então, isso realmente vai nos levar a dar a energia, o tempo, a atenção depois para desenvolver isso que é importante para a gente. E aí isso leva Tem uma frase. Isso leva à prosperidade, porque quando a gente fala de prosperidade, a gente fala inclusive de saúde. Exato, exatamente. Até porque não tem como aproveitar a prosperidade financeira se você não tiver a prosperidade, se você não for saudável. Exatamente. Aqui tem bem interessante uma colocação aqui.
Qual é a frase? Olhar para dentro de mim para encontrar o que eu quero mudar. Repete de novo, por favor. Qual é a frase? Olhar para dentro de mim para encontrar o que eu quero mudar. Se eu entendi bem, primeiro, se é para eu explicar isso, né? Talvez eu falei isso durante a noite aqui, a nossa conversa, que eu tenho que olhar para dentro de mim para eu mudar. O que eu vou mudar? Eu vou mudar aquilo que eu não estou feliz. Se eu não estou feliz com um determinado resultado do lado de fora, quando eu falo do lado de fora, na minha vida financeira, minha saúde, eu não estou feliz com alguma coisa. Então eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. Então eu tenho que me autoanalisar e saber que eu tenho algo dentro de mim que está trazendo esse resultado fora. É uma crença, é uma valorização que eu não estou me autovalorizando, eu tenho que fazer um trabalho interno de autoconhecimento, olhar para dentro de mim. Meditação é muito bom para isso. A meditação não é ficar sem fazer nada, mas a meditação é conectar você com o seu eu, né? Lá dentro, olhar para dentro e sentir, né? Sentir aquilo que é importante para você. Kathleen, uma colocação sobre a sua pergunta, assim, que eu sinto, é que eu quero mudar sempre aquilo que me machuca. Então, o que eu quero mudar? Aquilo que, como o Márcio disse, aquilo que eu não estou feliz e, né, para mim, eu sempre quero mudar aquilo que dói. Eu não gosto de permanecer na dor. Então, aquilo que dói, eu quero mudar. E se a gente olhar para... Acho Por que é favor, isso, né? Não, é que você falou, é a Kathleen que escreveu, aí dei um oi para ela. Tudo bem, Kathleen? Então, vamos lá. Eu não sei quanto tempo a gente pode permanecer numa live, porque essa é a minha primeira live, Márcio. As outras eu fui convidada. Acho que nós temos 2 minutinhos aí. Só temos mais 2 minutos. É, só 2. Acho que a gente tem que fazer um resumo agora aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. O tempo passou muito rápido. Muito rápido. Verdade. Não. Vamos fazer mais lives. Então, então, Márcio, deixa eu te agradecer por ter vindo aqui. E se eu vou salvar essa nossa live e vou colocar lá no meu canal o processo. Se alguém vir perguntar alguma coisa para você, eu te repasso. Por favor. Certo? Tá ótimo. Para a gente não deixar, né, essas pessoas que ficaram aqui com a gente durante essa 1 hora sem resposta. Muito obrigado. Eu que sou muito grato. Obrigado a todos, a Léo, a Kathleen, várias pessoas lá que são meus amigos virtuais, Instagram, tiveram aqui. Obrigado a você que está assistindo também. Depois. Muita gente. Obrigado, Eu Vanessa, gostaria de coração.